Olá, 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 olá! Nós temos aqui uma grande oportunidade com a Esportes. Muito tem se falado ultimamente a respeito de meditação esportiva, mindfulness, mas com tantas informações aí a gente pode acessar na internet ou na sociedade, dentro do esporte talvez exista uma grande pergunta que não quer calar. Como nós podemos usar a meditação de uma forma eficaz dentro do mundo esportivo? Ao invés de ficar procurando no Google, eu resolvi gravar justamente essa entrevista que você está vendo aqui ao vivo com um grande especialista. Esse especialista, ele já participou do nosso Kona Esportes e nesse exato momento, mais do que só e tão somente fazer uma palestra gravada, nós resolvemos trazer ele para que a gente pudesse conversar ao vivo. Mas nada menos que o grande Gabriel Menezes. Boa noite, Gabriel! Boa noite, tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma grande honra aqui estar com você, poder falar ao vivo de algo que eu amo, vivo e respiro. Nós do Kona Esportes, nós temos a grande bandeira de trazer para os atletas, para os esportistas, para os amantes do esporte, informação e conteúdo de valor, sabe, Gabriel? Ah, que bom. Realmente eu acompanho o trabalho do Kona Esporte, foi um prazer participar da edição do ano passado, foi uma oportunidade muito boa para mim. Que bom, que bom. Mas aqui, como falei para você nos bastidores, hoje eu vou te metralhar de perguntas. Estou com um caderno de anotação aqui de todos os nossos alunos, nossa audiência, que mandaram vários e-mails falando assim, poxa, eu quero saber mais a respeito desse assunto interessante. E daí, lógico, eu precisava chamar um cara que é especialista. Opa, estamos preparados aí, vamos ver o que vem pela frente. E mais do que eu falar do Gabriel, fala um pouquinho do que você é, qual a sua especialidade, fala um pouquinho da sua história, por favor. Bom, eu sou terapeuta holístico e professor licenciado pela International Meditation Teachers Association e também sou membro executivo do Instituto Internacional de Terapeutas Complementares. Eu tive que buscar formação dentro dessa área de meditação, dentro de terapias holísticas lá fora, porque aqui no Brasil, quando eu me interessei pelo assunto, primeiro foi por um processo de melhoria minha, que eu precisava vencer uma depressão, eu precisava vencer um problema muito grande que eu estava passando, e aí eu procurei terapia, psicólogo, procurei de tudo um pouco para tentar me libertar de tudo isso, de todo aquele mal que eu sentia. Eu estava vendo um mundo cinza e eu precisava vencer aquilo, superar aquilo, até porque eu tinha a crença, né, que acho que a maioria das pessoas tem, que nós somos o fruto da genética, dos genes dos nossos pais. E minha mãe, ela sempre foi depressiva, ela tinha síndrome de pânico, muito forte, ataques assim, de sensação próxima de morte, que eu convivi desde a minha infância ali e era muito difícil para mim, porque minha mãe, para trabalhar, ela tinha que ir comigo, porque ela não conseguia pisar do portão do quintal para fora da rua. Então eu tinha que ir para a escola, eu tinha que estudar sempre no mesmo colégio que ela e tinha que ficar em horário integral. Eu estudava de manhã, mas eu ficava o dia todo no colégio para poder voltar para casa com ela, por causa que ela não conseguia andar sozinha, ela tinha que estar com alguém, senão dava um pânico absurdo nela. Enfim, então toda aquela estigma, toda aquela coisa da crença, não, você vai ser igual a sua mãe, né? Até os próprios familiares, tios falando, eu cresci com isso, né? Com esse medo. Então, quando eu fui acometido pela depressão, eu precisei me libertar daquilo logo. Eu senti uma urgência, porque eu não queria ser consumido, igual minha mãe foi consumida pela depressão. E aí, é claro, eu procurei análise, né, psicoanálise, procurei terapia cognitivo-comportamental, me ajudou em um certo momento, mas eu queria mais, era como se fosse uma pílula. Quando eu estava na psicóloga, eu me sentia bem, mas quando eu saía de lá, o mundo caía nas minhas costas, eu me sentia mal de novo.
Aí foi aí que eu comecei a me interessar por coaching, programação neurolinguística, comecei a estudar, comecei a praticar. Só que foi quando eu encontrei a meditação que eu sentia algo que ia além do mental, chegava próximo até do espiritual, eu quase que transcendi. Então eu senti, sei lá, um apoderamento maior, uma performance maior, um foco maior, uma energia, uma fonte de energia que vinha de dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. Isso tudo quando caiu o véu assim e eu comecei a ver a realidade fundamental do mundo e comecei a ver o presente. O momento presente aqui e agora, sem estar preocupado com o que aconteceu no passado ou ansioso por algo que irá acontecer ou não no futuro, a gente não sabe, só vai acontecer quando chegar lá. E eu comecei a sentir isso também, o impacto no esporte, né? Porque junto com esse processo de melhoria mental, eu sempre fui muito preocupado com o esporte, eu sempre fui muito ativo. Então eu continuava dando meus treinos, mas estava muito capenga no treino também. Eu percebi que minha mente estava me puxando para baixo, absurdamente. Então eu realmente treinava forte, como se fosse quase que uma autoflagelação, sabe? Para eu poder massacrar o meu corpo, esquecer a dor emocional, a dor mental, a dor espiritual da depressão. Só que mesmo assim eu sentia que tinha um entrave, sabe? O treino não estava indo bem. E aí foi quando eu encontrei o mundo maravilhoso da meditação que eu me libertei de tudo isso. Só que eu fui procurar formação aqui no Brasil. Aí comecei a ver aquelas coisas de mandala, de budismo, hinduísmo, religião. Eu falei, não, peraí, a meditação que eu conheço não tem nada a ver com religião. Muito pelo contrário, é neurociência pura, é a mais pura e honesta ferramenta de treinamento mental, hoje comprovada por inúmeros estudos científicos. Então, assim, eu tive que buscar lá fora uma formação, que foi pela International Meditation Teachers Association e pela International Institute for Complementary Therapists, e foi assim muito bom porque eu comecei a encontrar trabalhos de doutores, PhDs, muitos anos-luz à nossa frente, né, dentro da neurociência, dentro da psicologia, falando da meditação e as aplicabilidades quase que infinitas dela para a nossa vida pessoal, profissional, emocional, esporte, espiritual, tudo. E aí eu fiquei tão fascinado que desde então tenho cavado isso cada vez mais, quase como um louco. Eu entrei naquela onda do mindfulness, da atenção plena, daí eu saí dessa onda e comecei a encontrar outras formas de meditação mais avançadas, e quanto mais eu estudo, mais aparece. Com certeza, com certeza. Que legal, que história, Gabriel. É verdade. Muito profunda mesmo. Foi importante assim, eu me reencontrar, sabe? O processo que a meditação me gerou, além da questão da performance, do foco e concentração, foi um caminho de introspecção, de autoconhecimento, de eu entender quem que estava ali dentro de mim. Então, assim, foi muito importante para eu, sei lá, me despertar mesmo, sabe? Encontrar que eu estava vivendo, na verdade, era um construto mental, um eu impostor, alguém que eu achava que eu era, mas, na verdade, eu me comportava conforme eu achava que as pessoas gostariam que eu me comportasse. E quem estava ali dentro gritando no meio do deserto, eu tô aqui dentro, hein? Eu sou eu, você de verdade aqui, tô aqui, ó, olha para mim. A gente, tão caçador de estímulos externos, não olha, né? E a meditação também permite esse processo de introspecção. Que legal, legal. E eu acho que você que está nos assistindo agora deve estar bastante curioso de saber, com todo esse conhecimento que o Gabriel tem, como será que ele pode ajudar você, esportista? Você que rala, você que faz aquilo que tem que fazer todo dia e ao mesmo tempo, às vezes, se desconecta daquilo que é a sua meta do esporte. E é por isso que nós estamos aqui, justamente eu, com uma listinha de perguntas aqui, para conversar com o nosso especialista. Porque muitas pessoas às vezes confundem meditação, foco, formas de atuação, e para a gente poder tirar as dúvidas de uma vez por todas, nada melhor do que a gente poder falar com um especialista, não é mesmo?
E, Gabriel, sem muita enrolação, para que nossa audiência possa realmente beber de conteúdo de valor, eu já vou metralhar você como a gente tinha combinado antes, hein? Opa, pode vir. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou evitar falar nomes, né, de quem realmente me mandou os e-mails, mas eu vou resumir para que possa ficar até um pouco mais objetivo, porque teve vários e-mails com perguntas parecidas, né? E uma das perguntas campeã era o seguinte, Gabriel: meditação é difícil. O que você fala para essas pessoas que argumentam que meditação é coisa do outro mundo, é muito difícil para que possa ser incorporada no mundo esportivo? Ótimo. Vou fazer uma alusão com o esporte, inclusive, né? Meditação é tão difícil quanto correr, né? Muitas pessoas acham difícil correr, até que elas começam a treinar. E aí começa com uma caminhada, depois vai aumentando as distâncias, quando tá vendo, tá dando um joguezinho, tá dando uma corridinha, aí quando vê, tá fazendo a primeira prova de 5 km, aquele orgulho com a medalha no peito, aí fica já viciado, mordido pelo mosquito da corrida, e já tá querendo 10 km, daqui a pouco quando vê, tá correndo meia, tá indo pra trilha, fazendo prova de obstáculos, enfim, a meditação é exatamente esse mesmo processo. Ela não é difícil, muito pelo contrário, ela é fácil, porque não demanda esforço como a corrida. A meditação você só tem que sentar por um período de tempo e treinar a sua mente com a técnica correta, com a orientação adequada, para que você possa observar os seus pensamentos e conseguir se livrar desse diálogo interno ensurdecedor que é a dúvida, o medo, a insegurança se a gente vai conseguir, a falta de foco, porque está preocupado demais com a competição que está vindo, ou o treino que não rendeu, enfim. Então, ela não é difícil, porque ao contrário de malhar, ao contrário de ir para a academia, de correr, não exige esforço físico. Tudo que você tem que fazer é sentar, relaxar e dar um tempo para você observar a dinâmica da sua mente. Eu posso até contribuir um pouquinho com o PNL, meu amigo? Claro! E uma coisa que é interessante nesse tipo de abordagem, quando a gente fala de programação neurolinguística, é até a linguagem, né? Quando a pessoa já começa falando de difícil, ela já cria toda uma barreira em direção a encontrar soluções para que ela possa resolver. E talvez seja um dos primeiros segredos também, para que ao invés de a gente pensar que é uma tarefa difícil, que tal enxergar como um grande desafio, onde mais à frente tem uma linha de chegada para aumentar a nossa performance, não é mesmo, Gabriel? Pô, com certeza, é verdade. É uma mudança, às vezes, da linguagem, que já faz uma grande diferença na abordagem da representação interna. É verdade. Quando nós falamos, puxando um pouco para a linha da terapia holística, enfim, tudo que a gente joga para o universo vira realidade, né? Porque a gente está convencendo a nós mesmos que nós não somos capazes, e isso acaba também atraindo, de certa forma, uma energia que acaba nos puxando para baixo. Nós minamos a nossa própria energia quando nós jogamos para o universo coisas negativas. Então, vamos jogar coisas positivas para que os nossos resultados aconteçam e a gente tenha uma vida muito mais leve. Muito bem, muito bem. Com essa primeira resposta, que já foi uma mini aula, vamos para o próximo aqui, Gabriel. Opa, vamos lá. Então, Gabriel, como a gente estava falando, dentro daquilo que você já respondeu, só que agora eu fiquei com uma curiosidade, até pegando um gancho da sua história. Você falou que nesse comecinho, onde você começou a correr atrás sobre meditação, você viu uma abordagem muito voltada a um lado mais místico, religioso. Você consegue desmistificar essa teoria aí? Porque você falou que não tem nada a ver, né, meditação com essas abordagens. Ah, com certeza. Essa é a parte que eu costumo dizer que é a barreira da resistência, né? Tem basicamente 3 armadilhas que as pessoas evitam meditar. E uma delas é a resistência. É a resistência, porque quando ouve a palavra meditação, já liga a algo esotérico, religioso. Desculpa, mas isso é bullshit, isso é palhaçada, isso é uma babaquice. Desculpa o meu jeito de falar com a tua audiência aí, Claudio. E às vezes eu sou meio duro, eu gosto de jogar bem claro,
porque eu não gosto de blá, 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 sabe? Eu não gosto de blá, 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 e não foi à toa que eu, quando fui buscar uma formação de meditação aqui no Brasil, quando eu comecei a ver aquele negócio de florzinha, mandala, zen, né? Aí eu falei, não, peraí, não é isso que eu quero, não. Eu quero ciência, eu quero ferramentada. Aí eu fui procurar lá fora. Mas, de fato, a meditação é uma prática contemplativa. Em todas as religiões, as pessoas têm a sua própria forma de meditar. Seja a oração, seja rezar, seja entoar mantras, são formas de meditação. Existe um trabalho sensacional de um médico chamado Dr. Richard Benson. Esse cara escreveu... Deixa eu anotar. O Dr. Richard Benson. Benson, ok. Anota aí. O livro dele, o primeiro livro dele é o The Relaxation Response. Eu tenho aqui o outro livro dele, que eu já li também, mas esse livro foi lançado em 1970. Acredite se quiser. Até hoje ele não tem uma tradução para o português. Nossa. Então, ele primeiro começou a estudar esses efeitos que nós chamamos de spontaneous remission, de pessoas se curando quase que magicamente de doenças, como a gente fala de milagres, né? Ele começou a estudar esses casos. E aí ele observou que boa parte das doenças são geradas por estresse. E aí ele começou a linkar obesidade, a ansiedade aguda, depressão, várias formas de cefaleia, como fibromialgias, hipertensão, enfim, até mesmo diabetes, tipo problemas no sistema gastrointestinal, enfim, um número quase que, sei lá, infindável de doenças que são causadas diretamente pelo estresse. Acredite se quiser, o atleta que é bem formado sabe que o nível elevado de cortisol, que é o hormônio que é estimulado pelo estresse, atrapalha na performance do atleta, né? Então, isso também pode nos adoecer, né? Então, esse cara ele começou a estudar formas de relaxamento. Então, ele começou a estudar várias religiões e ver que cada religião tinha uma forma de meditação. E aí, como eu já disse, pode ser rezar, pode ser orar, pode ser entoar mantras, enfim, todas as tradições têm uma forma. Então, a meditação, ele conseguiu entender que a meditação ela vai muito além de uma prática somente religiosa. Ela vai para uma prática terapêutica, médica e científica, porque ele também começou a fazer as leituras, aí entrou a ciência para tentar trazer um significado para o impacto da meditação na mente, na performance, na saúde das pessoas. Ele teve muita dificuldade, inclusive, de conseguir a fazer estudos com os monges tibetanos, que são reconhecidos por meditar por horas a fio, mas ele, enfim, começou a trabalhar com o pessoal da meditação transcendental, que é uma meditação dos famosos de Hollywood e tal, e aí ele começou a ver melhoras e tal, até que o próprio Dalai Lama lá, que é das figuras religiosas principais do budismo, permitiu que ele fizesse estudos nos monges budistas. Então, ele levou os monges budistas para o laboratório, colocou aqueles montes de sensores no cérebro, passa dentro de scanner, não sei o quê, e começou a ter leituras assim, de coisas que foram realmente um breaking point na ciência, onde começou-se, hoje, vários estudos, hoje tem mais de 300 estudos que comprovam os benefícios da meditação para a nossa saúde física, mental, para a nossa performance, e boa parte desses estudos é baseado no trabalho desse médico, lá em 1970. Então, assim, hoje tem o Richard Davidson, tem o Dr. Bruce Lipton, tem a doutora Lisa Hankin. Se você for ver quem são essas pessoas, esses caras escreveram best-sellers, estão dando TED Talks para o mundo, são PhDs de Harvard, de diversas faculdades famosas no mundo, Cambridge, por exemplo. Então, assim,
já saiu do mundo religioso, entrou no mundo científico e agora já está no mundo acadêmico, com pessoas ensinando a meditação como uma forma de terapia, como uma forma de melhora na performance e na produtividade. Fundamentada, né? Isso é interessante, né? Exatamente. Porque para a gente sair do misticismo, é importante todo um embasamento científico para provar a veradicidade, né? Exato. Eu costumo falar que no passado nós tínhamos como principal ciência o conhecimento empírico, aquele obtido através da observação e da experiência. Nós não tínhamos tantos estímulos externos como nós temos hoje, que nos tiram esse foco da introspecção, né? E hoje, no passado, as pessoas tinham mais tempo para observar os fenômenos da natureza e o que se passava na mente deles e o que acontecia com o corpo deles. Então, é muito interessante você observar que vem um cara chamado René Descartes, que foi muito importante para a filosofia moderna, para a ciência moderna, mas ele criou um formato de pensamento, que é o pensamento cartesiano, que ele trabalha isoladamente, né? E começou a estudar o ser humano em partes, sabe? Vou estudar aqui o pé, vou estudar o joelho, vou estudar o quadril. O médico começou a super especializar para a gente conseguir entender como é que funcionava esses mecanismos. Foi importante isolá-los. Mas hoje nós estamos vendo, porque lá no conhecimento empírico no passado, o ser humano era tratado como um holos, como todo, como holístico, né? Integral, um ser integral, mente, corpo, espírito. Com a ciência, com uma série de coisas que foram acontecendo, isso foi se distanciando. E hoje, inclusive, né, quem trabalha com coach, quem trabalha com programação neurolinguística aqui no Brasil, tem uma grande dificuldade de mercado ainda, porque as pessoas separam a cabeça do corpo, absurdamente. Isso é principal no esporte, porque o atleta, eu costumo falar, eu sou um atleta também. Então, o atleta, devido à capacidade dele de superar desafios, ele se torna uma pessoa muito autoconfiante, com uma autoestima inabalável. E se ele não tomar cuidado, ele acaba nutrindo muito o ego dele. Então ele se torna uma pessoa muito orgulhosa, muito egocêntrica, e ela acha assim, porra, eu sou foda, eu consigo fazer qualquer coisa, deixa pra lá, não preciso de ninguém para me ajudar. E ele mal sabe que quando ele vai para a competição que dá um branco nele, ou ele começa a se auto-sabotar com os próprios pensamentos, ou ele já entra desanimado na corrida porque tá pensando que o treino dele não foi tão bom, ele tá, na verdade, o que tá prejudicando ele é a mente. Então, a mente não está separada do corpo. Então, esses cientistas estão começando a revisitar o conhecimento ancestral, o que ficou no passado, e dar ouvidos para esses caras, porque está se comprovando cientificamente o que antes só podia ser sentido, só podia ser observado, mas dentro da nossa ciência moderna ainda não podia ser provado. Hoje, nós já conseguimos provar. Que legal, Gabriel. É muito importante a gente perceber essa fundamentação que fala de meditação. Ainda mais com esse gancho agora do esporte. Porque como nossa audiência é realmente atletas, interessados no esporte, uma das coisas que sempre me perguntam é o seguinte: tá, Cláudio, meditação é uma vertente da moda, mas como é que eu posso usar da meditação se a minha mente é inquieta, eu não consigo parar quieto? E aí, Gabriel, como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda pessoas, atletas, né, que fica perturbada com a mente toda, né, sem saber o que fazer, porque falam que tem que parar a mente, tem que esvaziar a mente. É verdade, Gabriel? Exato. Cara, essa aí é a mais comum dúvida de todos os meus alunos, de todos aqueles que eu começo a ensinar a meditar. E uma das coisas, olha só que curioso, quando eu comecei a me transformar, quase que iluminar, sabe, despertar, ir por nirvana, sei lá, através da meditação, eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu achava que a solução para todos os problemas era a meditação e eu queria que todo mundo meditasse. Aí as pessoas da minha família, pessoas passando por problemas, chegavam, não, vamos meditar, eu te ensino, meditar é bom, mas, cara, eu não tinha as armas para poder convencer essas pessoas. Então, hoje, com bastante embasamento científico, bastante estudo, muitos livros aí que eu li, enfim, eu já tenho esse embasamento. E uma das armadilhas, que eu falei que são 3, né? Aí a gente falou da armadilha da resistência.
A outra armadilha é a armadilha da expectativa, que é justamente isso. O cara acha que vai meditar e vai ficar com a mente vazia, vai sair flutuando, vai entrar no estado que o pessoal chama de, lá na China, de Mu Chen, de mente vazia. Então, isso é utópico, né? Isso não é possível. Por quê? Pensar é o que a nossa mente faz. Se eu falar para você agora, Cláudio, ou para a audiência que está nos assistindo, não pense num elefante rosa. Veio na hora a imagem. Né? Veio na hora a imagem do elefante rosa. Então, realmente, nós precisamos entender que a meditação vai muito além de esvaziar a mente. Ela, na verdade, não tem nada a ver com esvaziar a mente. Ela tem a ver com nós aprendermos a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, investigá-los a fundo, deixar eles irem embora, irem e virem, ver que eles são dinâmicos, eles vêm e vão, e você tem que aprender a surfar essa onda dos pensamentos. Com o tempo, de tanto você começar a entender os gatilhos, os seus pensamentos que surgem, quando você começa a aprender a simplesmente observá-los e deixá-los ir embora, você, com o tempo, vai acalmando a sua mente naturalmente. Você sai do modo de luta ou fuga, você sai daquele modo de estresse que a gente vive crônico na nossa sociedade. Isso para o atleta é essencial. Ele aprender a lidar com a mente dele, encontrar um estado mais estável, um estado mais equilibrado, que ele vai conseguir, porque primeiro, ele passa pelo estado, são 3 etapas, né, quando você começa a treinar sua mente através da meditação. A primeira etapa é, caramba, existia tudo isso dentro de mim? A segunda etapa é, verdade, eu tenho isso, e eles vêm e vão, estão vindo e indo esses pensamentos o tempo todo. Se eles vêm e vão e eles estão mudando o tempo todo, então esses pensamentos e sentimentos não definem quem eu sou. Se eles não definem quem eu sou, eu não preciso ficar reagindo e respondendo reativamente devido a eles. E aí a gente vem para a última fase, que é justamente quando a gente começa a perceber que a gente não consegue mais viver sem a meditação. Então é uma etapa, um processo. Que bacana, esse processo é bem interessante, ainda mais pela essa gentileza de aceitar a nossa estrutura do jeito que a gente pensa. Não ficar degladiando com a nossa forma de pensar, né? Porque quando você fica... A gente fala muito, né? O que você resiste, persiste. Se você resiste um pensamento, ele vai persistir. Se você ficar falando para você mesmo, não foca no quadril que está doendo, não foca na panturrilha que está querendo dar cãibra, tu vai ficar focando ainda mais. E aí o que acontece durante o esporte? Tu vai acabar se auto-sabotando, porque tu vai diminuir o teu pace, vai diminuir o teu ritmo, porque você está dando ouvidos à dor, e quando você dá ouvidos a ela, ela se intensifica, porque o seu foco vai igual um laser todo para ela. E aí ela vai se intensificando e você começa a... quando não para, né? Tem gente que para, fala, não dá, vou morrer. Quem tem mais resiliência continua. Mas é justamente por causa desse diálogo interno. Verdade, Gabriel. Então, Gabriel, tem uma outra dúvida aqui de um e-mail que a gente recebeu. E dessa vez é um atleta que... Não sei se você já se deparou com esse tipo de perfil de atleta, que é aquele atleta que ele fica perseguindo meta, só que ele não consegue resultado. E assim, não é por falta de vontade, não. Ele fica realmente malhando, ele fica realmente comprometido em fazer, só que a cobrança dele é tão forte, a autocobrança, sabe, Gabriel? A autocobrança tão forte que ele acaba se sabotando. A meditação ajuda nesse tipo de perfil de atleta? Poxa, muito. Ajuda perfeitamente. Talvez esse eu veja como um dos maiores benefícios dos atletas. E não só dos atletas que buscam resultados, mas até daquela pessoa que quer emagrecer, do cara que quer ficar mais sarado, mais forte, ou quer conquistar um abdômen tanquinho. É aquele conceito de ficar
correndo atrás do próprio rabo, né? Ou até mesmo aquela ideia que nós falamos muito, que o que você persegue com força e tensão foge de você. Porque é que nem você tentar pegar uma porção d'água apertando ela entre os dedos. Ela vai escorrer entre os seus dedos e entre as suas mãos. Então, esse processo de meditação, primeiro, ele começa a nos ensinar a acalmar a nossa mente. Então, boa parte dessa ansiedade, dessa autocobrança, vai embora aí. Outra coisa que eu mencionei até quando eu contei um pouco da minha história é o processo de autoconhecimento, de introspecção, que você começa a conhecer os seus limites, os seus pontos fortes, as suas fraquezas, e você começa a gerar uma visão de quão falho você é, porque todos nós somos falhos, todos nós somos humanos, e os humanos não foram feitos para ser perfeitos, mas para buscar continuamente não a perfeição, mas a excelência, ser melhor que ontem, todos os dias, como nós falamos, e é o slogan do Spartan Cast. Então, dentro desse processo de buscar a melhoria contínua, que o homem vai excedendo os seus limites e transformando o mundo, a natureza e tudo à volta dele. É quando a gente vê os avanços científicos. É justamente por essa nossa fraqueza, essa nossa imperfeição e esse desejo direcionador de estar sempre superando os nossos limites. Então, quando nós entendemos isso, nós também começamos a gerar o que eu chamo de empatia. Uma empatia, uma compaixão para com nós mesmos. E aí eu falo muito, quando eu estou ensinando o pessoal no Agogê, que é o campo de treinamento espartano, que é uma imersão de 3 meses que a gente faz dentro do Spartan Cast. E aí quando o pessoal está no começo dessa jornada de treinamento integrado do corpo, da mente e do espírito, né, espartano, a gente trabalha o conceito nas primeiras semanas de, para mudar, é necessário uma certa dose de vontade e um comprometimento gentil para consigo mesmo. Eu trabalho muito o conceito do comprometimento gentil. O que é o conceito do comprometimento gentil? É você ter comprometimento, sim. Eu vou fazer, eu vou atingir meus resultados, eu tenho meus objetivos, minhas metas e minhas intenções. Mas, ao mesmo tempo, quando você falhar, você entender, poxa, falhei hoje, mas amanhã eu vou ser melhor que eu fui hoje. Então, é buscar essa gentileza consigo para parar de ficar se martirizando, se autocobrando, porque se você não é gentil... A gente é muito bom para ser gentil com os outros, para ter empatia, mas com nós mesmos, nós somos muito cruéis, nós somos muito duros. Então, a meditação ajuda, primeiro, acalmando a nossa mente, e segundo, fazendo-nos enxergar quais são os nossos pontos fracos que precisam ser trabalhados, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos limites que nós temos que aprender a lidar com eles e aceitá-los. Porque só ao aceitar isso, nós começamos a mudar e evoluir. E isso para o esporte é essencial, porque o atleta, ele lidar com a frustração da derrota, com a frustração do resultado nunca obtido, é o que faz ele parar no meio do caminho. É o que faz ele jogar tudo pela janela e desistir. Só que não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta. O que nos faz fortes são os obstáculos, são os desafios, são as dificuldades, são as nossas limitações. Isso não é papo motivacional de autoajuda. Essa é a realidade da vida, só que a autoajuda, o papo motivacional, diz o contrário. Não estou generalizando, por favor, mas diz ao contrário. Não, vai lá, acredita nos seus sonhos que vai dar tudo certo. Não é bem assim, não. Vai lá, acredita nos seus sonhos, arrisca que vai dar merda no começo, com certeza. Mas você tem resiliência mental, você tem um estado mental relaxado, você tem foco no momento presente, concentração para superá-los
e se tornar melhor que ontem todos os dias até atingir seus resultados, porque o caminho é feito de pedras, é feito de arame farpado, por isso que no Spartancast o desafio final que a gente sempre faz para o pessoal que passa para o Agoguê é fazer uma corrida de obstáculos ou fazer uma prova que esteja bem acima das suas capacidades, para ter essa analogia do esporte com a vida, que é esse o caminho, não existe atalho, não existe fórmula secreta. Então a meditação é essencial para isso no atleta. E o legal disso que você está falando, né, Gabriel, é o seguinte, e você que está nos assistindo, você talvez possa ter sido testemunha dessa frase, dessa forma de abordar do Gabriel, porque isso é mais do que uma técnica. A gente não está falando de uma técnica de meditação, a gente está falando de uma filosofia de vida. E foi isso que me atraiu na qualidade do que eu vi a primeira vez da palestra no Kona Esportes do Gabriel. Mais do que apenas uma técnica, uma estratégia de meditação, de você poder centrar a sua mente, quando a gente começa a falar que existe toda uma estratégia filosófica, onde você pode viver com base em uns preceitos e conceitos, você tem uma estrutura que pode te desenvolver como esportista de uma forma ainda maior, melhor. E eu sou testemunha disso, porque eu participei do último Agoguê, e para mim foi muito forte a percepção de centramento independente dos processos daquilo que eu estava vivendo. Então passar pelo Agoguê, que foi realmente uma imersão onde eu me convidei a participar, e agradeço, Gabriel, pela oportunidade, viu? Foi um prazer, uma honra ter você lá com a gente na turma 3. Porque mais do que falar, acho que é importante que a gente vivencie e perceba na gente. Antes de poder falar para o nosso cliente, seja ele dependente daquilo que você faça, é importante que você sinta mesmo. E a meditação traz para a gente algumas vantagens que só passando pelo processo, você consegue ver o quanto que você consegue aumentar o seu potencial, além de estar centrado não só no esporte, mas para a vida. Porque você é um ser humano e você é o ser humano que é o ser humano do jeito que você é em todas as áreas da sua vida. E até puxando esse gancho, Gabriel, me fala um pouquinho da filosofia espartana. Bom, vou ser bem direto. Isso. Ela é bem complexa. Você fez uma pergunta, cara, que pode dar uma live aqui, dar um outro webinário. Mas assim, a filosofia espartana, ela transcende o físico, ela transcende o mental, ela chega até uma questão espiritual através da filosofia, independente de religião. É realmente praticar as virtudes, a filosofia na vida. Tem uma frase sensacional de Henry Thoreau que eu amo, sabe? Eu li num livro assim que me despertou, um livro chamado eu não sei se ele tem em português, The Obstacle is the Way, do Ryan Holiday, se eu não me engano. No final ele termina o livro assim, muito lindamente com essa frase do Henry Thoreau que fala: ser um filósofo não é meramente formar pensamentos sutis sobre os problemas e os desafios da vida. É colocar na prática e viver a filosofia no dia a dia. É usar o que você lê no livro de autoajuda, é você usar o que você aprende nos livros que você lê, na filosofia, em tudo, para você se despertar e praticar. Então, essa filosofia de vida espartana, ela é baseada em 3 máximas, que são as máximas espartanas, que foi talvez o único registro escrito por um espartano sobre o modo de pensar. Porque os espartanos eram pessoas objetivas e eles tinham uma mentalidade muito conservadora da época. Vamos dizer que hoje as tecnologias disruptivas como computador, como internet, estava chegando na época na forma de escrita. E assim como hoje, até 5 anos atrás, várias universidades ou até mesmo empregos tinha barreira, tinha preconceito de contratar alguém formado por um curso à distância, por exemplo, no passado os espartanos tiveram essa resistência com a escrita. Então, boa parte do que nós conhecemos sobre os espartanos foi escrito pelos atenienses, que perdeu feio de lavada na Guerra de Maratona. Então, eles tinham uma rixa antiga com os espartanos. Então, não posso dizer que era uma transmissão de história e de conhecimento sobre os espartanos totalmente imparcial e isenta de qualquer coisa, né?
Então, um dos únicos registros que ficou, né, sobre a forma de pensar do espartano foram essas 3 máximas, que foi encontrada no templo de Delfos, na Grécia, um sítio arqueológico até hoje, e ele pertencia a um dos 7 grandes sábios, que foram os 7 grandes filósofos que passaram na Grécia Antiga, e um deles era um espartano. Então, essas 3 máximas do templo de Delfos, que são as 3 máximas espartanas que foram escritas por esse grande sábio, são: conheças a ti mesmo, que tem esse conceito de autoconhecimento, buscar o autoconhecimento; mantenha a medida, que é justamente você se manter centrado, manter equilibrado, independente do que aconteça à sua volta. O mundo pode estar caindo, tudo está explodindo, mas você se mantém centrado. E o outro conceito é o que a gente chama de nada em excesso, que é justamente aquela ideia de você ter uma vida equilibrada, plena, onde você não tem excessos, você tem uma busca pelo equilíbrio, pela plenitude. Então, isso é muito interessante, porque é uma forma de filosofia de vida que hoje eu vivo e tento divulgar e tento compartilhar para o mundo através do Spartancast, porque ela se deriva em outras 6 virtudes que podem ser praticadas. Eu não vou falar delas, senão vai dar uma live aqui. Mas que você pode usar no dia a dia, assim, praticar e usar o mundo como uma pista de teste, usar o mundo como um laboratório para você buscar evolução, porque na cadeia de motivações de Maslow, né, que é as motivações humanas, está o topo lá, que é a self-actualization, que é a ideia de buscar evolução. E não tem nada que... quando eu parei de buscar felicidade no material, no externo, não tem nada mais que me trouxe felicidade que a busca pela evolução, porque aprender, evoluir, as experiências que a gente tem da vida, o conhecimento talvez seja a única coisa que a gente vai levar dela. Não sei o que vai ter depois, enfim, mas é a única coisa que a gente vai levar conosco, e é uma coisa que aqui nessa vida ninguém pode te tirar. Podem te tirar teu carro, podem tirar tua casa, podem te jogar numa cela, mas a tua mente continua sempre com você. E você vai precisar dela sempre. Então, Gabriel, mas eu fiquei sabendo, sabe? Eu fui aluno do AGOG, não dava para ficar, né, de fora da outra turma. Eu fiquei sabendo que você está lançando um outro produto, é isso mesmo? A gente está lançando que a gente chama de Introdução à Meditação Esportiva. Podia abrir aqui no Conecta Esporte, Gabriel, nem combinei com você, né? É verdade, é verdade. Mas obrigado pela consideração, por perguntar, porque a gente, enfim, é uma coisa muito nova, é algo que as pessoas não estão muito acostumadas. Não existe hoje aqui no Brasil ninguém que trabalhe com esse conceito de meditação esportiva. É claro, meditação normal, existem muitas pessoas já trabalhando, pessoas sérias, muito, né? Mas a meditação esportiva, ou seja, uma meditação focada para a performance do atleta, tanto profissional como atleta amador, como também a pessoa comum que quer virar atleta ou quer vencer o sedentarismo, emagrecer ou atingir mais foco nos seus objetivos da vida, é um conceito bem diferente, bem diferenciado. Lá fora já se trabalha meditação com atletas há muito tempo. O Chicago Bulls, por exemplo, através do George Manford, que é um cara assim que é o meu mentor dentro da aplicação da meditação dentro do ambiente do esporte. O cara tem como alunos aí Michael Jordan, Kobe Bryant, mas quem? Enfim, não vou poder falar muitos nomes aqui, mas me deu branco agora, tô nervoso. Brincadeira, tô nervoso não, tô bem confortável, inclusive porque é um assunto que eu amo falar. Mas enfim, vários atletas, Tiger Woods, por exemplo, também, já praticam a meditação, né? E esse trabalho da meditação aplicada ao esporte tem quase que infinitas aplicabilidades. Sabe que dentro daquela palestra que você fez pro Kona Esporte, eu fiquei com um gostinho na boca, assim, fiquei realmente super empolgado, interessado. Foi por isso que eu tinha me matriculado na GoGay, para que eu pudesse realmente perceber se você era de verdade ou se realmente você tinha conteúdo do jeito que você teve na palestra. E eu fiquei maravilhado pela qualidade, viu?
meus parabéns. Eu quero até deixar como testemunha aqui para a audiência que eu provei assim, daquilo que foi realmente a forma com que você ministrou a GoGay, achei fantástico. Esse produto aí, pelo jeito, vai ter tudo para ser um sucesso também. Ah, obrigado. Eu fiz assim com muito carinho. É claro que ele, e muito, não só carinho, muito importante acima de tudo, ciência, estudo, pesquisa e teste, né? Porque também eu não iria lançar algo que eu nunca testei. Ele, é claro, esse curso de introdução à meditação esportiva, ele não é uma experiência completa como a GoGay, que é uma imersão de 3 meses. Mas ele já te introduz e te ensina e te dá ferramentas para você aprender a meditar de uma forma que tem impacto no seu esporte e você consiga, a partir daí, manter uma disciplina, porque você já vai ter aprendido o beabá da meditação, vai ter aprendido como, e não só como praticá-la, vai ter vivido ela, porque é um curso que não é teoria, é prática o tempo todo. Ele é composto por vídeos onde eu dou pequenos drops de informação sobre como lidar com a dinâmica da sua mente, fazendo diversas analogias com o esporte, que eu gosto de usar a linguagem figurativa do esporte com a questão da dinâmica da mente, e áudios de meditação guiada. Um total de 2 módulos de meditação guiada, um de introdução à meditação e um outro de atenção plena no esporte. E cada módulo desse tem 10 áudios guiados de meditação, ou seja, são 10 dias de meditação guiada comigo como a voz conduzindo esse processo para você entender a sua mente. Que legal, que legal. E pelo que eu estou entendendo também é para aquela pessoa que não sabe nada também, né? A pessoa não tem nenhum conhecimento para realmente embarcar e aumentar sua performance com esse tipo de treinamento, é verdade? Exato. Assim, é muito importante, primeiro, entender que ela parte, como é um curso de introdução, ela parte realmente que a pessoa está saindo do zero, com beabá, com a coisa mais básica da meditação e vai evoluindo esse processo para permitir que a pessoa tenha todas as ferramentas e armas para ela continuar a prática, mesmo após esses 2 módulos de meditação. Mas é bem do básico mesmo, ensinando ali desde como funciona a postura correta, qual horário é melhor, o tempo, enfim, todos esses detalhes. Importante. E é interessante a gente falar porque a gente começa às vezes a ter um bombardeio de informação e fica contaminado em cima de várias teorias sem uma base sólida. Então, assim, do pouco que você já me falou, já realmente brilhou meus olhos para entender um pouquinho mais. E além disso, o que mais é esse produto que você está realmente oferecendo? O que mais que ela é composto? É claro. Quando o pessoal fizer, né, adquirir esse curso, ele vai ter acesso ao que nós chamamos de Universidade Espartana, que é a nossa rede social, o GoGay. É uma rede social online onde nós vamos ter vários espartanos, pessoas dedicadas a buscar a melhoria contínua, a ser melhor que ontem. E dentro dessa plataforma, todas as dúvidas que o pessoal tiver, ela vai deixar lá nos comentários do módulo ou do dia da meditação guiada. Todas essas dúvidas vão ser respondidas, né, o mais rápido possível. Vai ter um suporte ali direto meu, respondendo pessoalmente todas as perguntas, todas as dúvidas, ou seja, qualquer coisa que a pessoa tiver dificuldade, que a informação entregue ali não tenha sido bastante, que eu creio que é porque realmente usei uma abordagem estratégica, bem didática, bem completa, baseada acima de tudo na prática, porque eu acredito que não existe nada maior para o aprendizado que a experiência e a prática. É o conhecimento empírico, que é adquirido através da observação e da experiência pessoal. Então, esse é a base fundamental de tudo que passa lá na nossa Universidade Espartana. Então, a pessoa já vai ter acesso a essa rede social, que lá dentro dos módulos do curso ela vai poder fazer suas perguntas. Qualquer dúvida ela vai também poder mandar no chat, que a gente fica online nos horários administrativos. Enfim, então vai ter um suporte total. Que bom, muito bom. E além dessa rede social, existe mais algum item adicional, além
do treinamento que você também está oferecendo junto com esse produto? Ah, claro. Até eu acho muito importante o contato, né, face to face, face a face, com o pessoal, conhecer as pessoas. É claro, na rede social a gente vai estar ali interagindo, né, dentro do curso, interagindo nos comentários, as pessoas vão estar postando as atividades delas, fotos, enfim, uma verdadeira rede social. Mas, além disso, vão ter 2 webinários, né? A data marcadas previamente, com todos os participantes desse curso de Introdução à Meditação Esportiva. Por que 2 módulos? Por que 2 webinários? Porque são 2 módulos. Então, ao final do primeiro módulo, nós vamos fazer uma live, e aí, ao final do segundo módulo, nós vamos fazer uma outra live para a gente entender quais foram as dificuldades. É claro, as dificuldades vão estar sendo respondidas pontualmente. Mas depois, num bate-papo, numa conversa, numa interação, muitas outras dúvidas poderão ser dirimidas, poderão ser eliminadas. Então vão ter esses 2 webinários. Que legal. Até aquela dúvida que a gente nem sabe, né, que tem. Isso é muito bom. Porque aí o cara faz a pergunta lá e aconteceu isso várias vezes no Agoguê. O pessoal, cada um com uma experiência diferente da meditação, né? As pessoas têm uma experiência muito diversificada da meditação. Alguns ficam sonolentos, outros ficam agitados, e aí ninguém sabia o que era meditar. As pessoas passam pela meditação por anos, às vezes não sabem o que é meditar. Aí, às vezes, o pessoal fazia uma pergunta, não, porque tinha hora que parecia que dava um apagão. Eu não dormia, mas parecia que dava um apagão. Aí, isso é meditar? Porque parecia que eu despertava, mas... Aí eu falei, enfim. Aí eu começava a responder as perguntas do pessoal nos grupos lá, do WhatsApp, enfim. E aí o pessoal, caramba, então eu tô meditando já. E é muito engraçado isso. Importante ressaltar uma outra coisa. Esse curso, ele vai ter início, meio e fim. Por quê? Porque eu vou estar acompanhando em tempo real o processo do pessoal, acompanhando ali de perto nos comentários, o próprio andamento do pessoal, para a gente ver a evolução deles e no final do módulo 1, na verdade o módulo 0, né, que a gente chama de Introdução à Meditação Esportiva, a gente fazer um apanhado geral das dúvidas. É a mesma coisa no final do módulo 1, que é a atenção plena aplicada ao esporte, também para todo mundo estar na mesma página, senão então quer dizer, até para a gente deixar claro, vai ter um período de abertura de vendas e você vai ter que fechar para realmente cuidar da turma, não é verdade? Infelizmente. E eu vou ter que limitar as vagas, inclusive, claro, porque a plataforma é nova, a gente está testando ela, a gente está num servidor bem estável, está tudo muito robusto, mas a gente achou seguro, achou coerente, prudente, limitar o número de pessoas a acessar a plataforma para não prejudicar a experiência de ninguém, entendeu? Então a gente está fazendo uma turma com início, meio e fim, com data de início fechada e com número de pessoas limitadas para que quem entre nessa turma tenha a melhor experiência e saia transformado de verdade, se sentindo muito mais empoderado, focado, capaz, concentrado e atingindo a alta performance no seu esporte, porque o que está bloqueando ela é a nossa mente, não é o corpo. Que legal, Gabriel. E assim, eu confio em você, eu acredito em você, mas para as pessoas que não confiam em você, não acreditam em você, tem garantia a ponto de ser reembolsado ou não? Claro, como é uma experiência curta, né? A gente botou em 14 dias. Se a pessoa não gostar do que está ali, não gostar do processo, não gostar do que viu, enfim, não se adaptou, a gente devolve o dinheiro total para a pessoa, sem nenhum problema, o mais rápido que a gente puder, para não ter nenhuma pessoa que entre na experiência e não saia transformado, porque a gente quer que todo mundo saia transformado. Então, se porventura uma pessoa entrar e não era bem isso que eu queria, sei lá, não é isso, eu tenho convicção que todo mundo que entra numa experiência de meditação, porque me transformou, e eu vejo as pessoas à minha volta, os meus alunos, e todo mundo que eu tento contaminar com um vírusinho da meditação, transformadas,
Eu tenho certeza que a pessoa... Mas, às vezes, a pessoa não está no momento dela, né? Cada um tem um momento. A pessoa entrou ali de paraquedas. Falou, opa, não é bem isso que eu imaginava, não era isso que eu queria. Dinheiro de volta em 14 dias. Então, agora que a gente confia em você, com essa confiança que você acabou de falar, dos 14 dias, uma pergunta que não se quer calar, né? Recentemente eu participei de um treinamento, paguei R$900 num curso assim, de introdução à meditação. Quem quiser realmente investir nessa filosofia espartana de poder fazer da meditação esportiva talvez algo que vai transformar a vida mesmo do atleta, e quiser mergulhar junto com a gente, porque pode colocar meu nome que eu já estou aí também. Qual é o investimento para que possa adquirir esse produto? Bom, a gente teve um investimento, né, em plataforma, uma série de coisas. Por mim, né, eu daria de graça ao mundo, mas infelizmente a gente tem custos, tem a plataforma, tem o próprio custo da manutenção da coisa, e para poder dar um suporte legal para o pessoal, a gente definiu o valor de R$387 pela essa experiência. E ela vai além de um curso mesmo, né? Como eu falo, como é aprendizado na prática, deixa de ser um curso e se torna uma experiência, né? Que bom, 387? Eu confesso que por esse valor já ia estar junto aí de você para me inscrever. Mas aqui dentro do Kona Esporte a gente tem uma filosofia, sabe, Gabriel? Que a gente quer realmente fazer a diferença pelo esporte. A gente sabe que o país não está num momento muito bom. Eu sei que você teve custos e realmente a gente passa por uma necessidade de realidade financeira que a gente acaba apertando, sabe? O cinto. E agora eu quero fazer vou colocar um checkmate em você. Eu sei que tá ao vivo, o pessoal tá me assistindo essa gaguejada, esse jeito de falar. Mas eu quero fazer até meio sem jeito de falar. Quero te colocar contra a parede. Eu sei que ele não podia fazer isso, mas assim, pra ajudar a gente. Que a gente sabe que muitos atletas não têm dinheiro. É verdade. O que a gente pode fazer? E aí a gente pode até fazer o seguinte, Gabriel, ó. Eu tô te colocando contra a parede, a gente pode dar 7 dias a partir de agora, dentro de uma oferta assim, irresistível. O que a gente pode fazer? Bom, deixa eu pensar aqui. Ao vivo é difícil, hein? Que pergunta é essa? Se vira aí, cara. Se vira os 30 aí. Olha, a gente tem uma margem que dá para trabalhar com esse curso a R$197. E aí, dentro dessa visão mesmo, de promoção, né? De período... Ajudar o esporte brasileiro mesmo. Exatamente. Não, e sem dúvida, como eu disse, né? Se eu pudesse, eu daria isso de graça para o mundo, porque eu vejo como é importante, que são valores que estão carentes na nossa sociedade, e o esporte ele tem sempre sido esse fator que tem inspirado as nações, tem ajudado as pessoas a se superarem, tem feito verdadeiros exemplos e bastiões, e as pessoas querem ser iguais e realmente são super-humanos. Então, de fato, dada a situação econômica do Brasil, realmente, o cara lá do marketing vai ficar revoltado comigo. Fala pra ele assim, ó, é comprometimento ao vivo no Kona Esporte, já era. Vou ter que falar com ele, rever aí, cara, o que a gente consegue fazer e botar um período tipo promocional para ficar por esse valor de R$197. Quanto que isso dá? Quanto isso aí divide? Se a gente divide por 12, quanto que dá essa conta aí? Deixa eu ver aqui que eu não tenho isso na ponta da língua. Faz a conta ao vivo aqui. Tem que ser. Cláudio sempre me coloca em cada situação. Foi você que me tirou da zona de conforto, sabia? Opa! Não, até quando eu fiz aquela palestra lá do webinário, eu saí da minha zona de conforto, porque até então eu adorava gravar podcast, áudio de meditação, mas fazer com a cara na câmera, nossa, eu tinha um problema muito sério, eu me acho feio demais. Mas era o meu diálogo interno, né? Aí eu fui... Opa. Desafio, né? Porque o espartano tem que sempre buscar ser melhor que ontem, e o desafio, a vontade de ser melhor que ontem não pode ser diferente de sair da própria zona de conforto, né? E essa parte que você fala de ser melhor que ontem, da filosofia espartana, é o que mais chama a atenção, sabe, do seu trabalho. E apesar de estar te pressionando ao vivo aqui, eu quero que você possa ficar tranquilo no seguinte aspecto.
Eu realmente honro e me orgulho de ter você como parceiro, tamanha a sua consideração e congruência daquilo que você está fazendo, viu? É um prazer enorme realmente poder estar nessa abertura aqui no Fona Esportes para falar do seu trabalho. A gratidão é a palavra, a honra é minha e, de verdade, eu sou eternamente grato a você por a oportunidade que você tem me dado, tem aberto as portas para mim, porque antes era como se eu estivesse gritando no deserto, sabe? E é muito difícil você fazer as pessoas vencerem aquelas armadilhas que eu falei, né? Vencer a resistência, a expectativa, a ignorância por achar que a meditação é esotérico, religioso, e não é. Então, assim, tem muito chão para percorrer ainda, mas eu tenho essa fé, essa coerência, essa convicção, na verdade, que isso é transformador. Já olhei aqui, o Cláudio, simulei 12 vezes de R$19,78. Você tá falando R$20 por mês? R$20 por mês. Pessoal, não sei você, mas R$20 por mês para fazer um treinamento com essa qualidade e, na verdade, mais do que um treinamento, uma filosofia, uma introdução a uma filosofia espartana, eu, se fosse vocês, acessava assim que acabar essa live, esse evento aqui, e verificaria, acessaria e fazia essa inscrição. Porque R$20 por mês, para ter acesso a esse tipo de abordagem, que é uma filosofia que pode realmente transformar você, esportista, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Gabriel, eu agradeço muito por você realmente ter considerado essa nossa filosofia aqui do Kona Esportes dentro daquilo que é a grande chama que faz a diferença nesse mundo. Porque a gente percebe que tem uma ponta do iceberg, a gente vê as pessoas na nata do esporte que realmente tem condições, mas a grande massa de esportistas, de atletas, não tem tantas condições. Verdade. E é claro que para esse tipo de pressão do Kona Esporte, eu sei que você realmente só pode fazer isso dentro de um período, nada mais do que justo, né, para que as pessoas possam aproveitar, as pessoas realmente comprometidas de realmente atingir um novo patamar daquilo que é o seu desempenho esportivo, tem que correr atrás. Então, nada mais do que justo de você estabelecer uma data limite disso que realmente é esse apertar do Kona Esporte. E eu agradeço muito pelo seu comprometimento dentro dessa causa, viu? Gratidão enorme. Eu que agradeço, e para mim é uma honra estar podendo ajudar as pessoas a participar desse processo de libertação dessas amarras internas, de despertar, de deixar esse véu cair e atingir melhores resultados. É algo que realmente me move, é uma energia assim que eu sinto muito prazer no que eu faço, eu me reencontrei, e não é à toa que eu estou praticamente largando toda a minha vida anterior dentro do meu trabalho anterior para poder buscar cada vez mais isso. E, é claro, a gente vai abrir por 7 dias, o pessoal que tiver interesse pode encontrar no site do Spartan Cash, lá na nossa seção de produtos, vai lá em www.spartancash.com.br e a gente vai fazer esse lançamento exclusivo de 7 dias só para o pessoal que está assistindo nosso webinar aí no Kona Sport. Já vou fazer antes do período de lançamento real do produto. Vamos fazer um negócio ainda mais. Vou fazer um negócio pior ainda. Vou apertar de novo você, Gabriel, porque você foi muito fácil para baixar o valor aí. É o seguinte. Que isso, cara? Agora, realmente, para fazer com que as pessoas corram atrás e façam realmente a sua inscrição. Os primeiros 10 pessoas, os primeiros 10 atletas aí comprometidos em realmente mergulhar. O que você pode dar ainda adicional para os 10 primeiros? Bom, e para mim vai ser um prazer, na verdade. Eu posso fazer uma sessão de coaching individual gratuito com esses 10 primeiros. O pessoal que se inscrever dentro desse período de 7 dias, a partir de amanhã, a partir do dia de amanhã até o 7º dia, vai ter esse preço promocional, sendo que os 10 primeiros vão ter uma sessão de coaching individual comigo, onde eu vou trabalhar ali diretamente na dificuldade, na necessidade deles e
dar ferramentas para que eles possam tirar ainda mais dessa experiência. Fantástico, Gabriel. Ó, depois dessa, você que está nos assistindo aí, eu realmente já correria daqui a pouquinho, quando a gente dá o tchau aqui, para você fazer a sua inscrição, porque tem uma sessão individual com o nosso coach, mentor, professor de meditação, experiente com meditação esportiva, não é para qualquer um. Então, se fizer sentido para vocês, corre para fazer sua inscrição. E agora eu vou pedir para o Gabriel, reforça aonde que vai estar o link aí, passa o link pro pessoal, porque o pessoal vai sair correndo daqui a pouco. Ah, legal. O pessoal entrou lá em www.spartancast.com.br, na seção de produtos, você vai encontrar lá a landing page que eu vou formatar especialmente, né, para o pessoal que vier do Kona Esporte para, nesse período de 7 dias, para pegar essa promoção e tudo isso aí que a gente está falando. Grande, Gabriel. Não tenho nem mais o que falar de bom em relação à sua generosidade para com o esportista brasileiro, viu, Gabriel? Gratidão enorme por participar até essas altas horas aqui falando com a gente, nossa audiência. Eu sei que o tempo urge e a gente realmente poderia falar horas e horas, porque esse assunto é maravilhoso, mas a gente sabe que para que a gente possa fazer acontecer dentro daquilo que é a nossa meta, é importante a gente respeitar os horários de todas as nossas audiências. Então, Gabriel, gratidão enorme por participar desse webinar, dessa entrevista, e talvez você possa dar as últimas palavras, talvez um contato a mais para o pessoal achar o seu trabalho. Como que o pessoal pode achar mais o seu trabalho, Gabriel? Eu, primeiramente, gostaria de dizer obrigado, né? Como eu falo, gratidão é a palavra, porque essa é a única palavra que pode exprimir de verdade o quão grato estou por essa oportunidade. E para quem não conhece meu trabalho no Spartancast, já há 3 anos gerando conteúdo para o atleta amador, para o atleta profissional, enfim, eu tenho um canal de podcast, né, que você pode encontrar lá sobre o nome Spartancast, tanto na iTunes como qualquer outro indexador de podcast, qualquer aplicativo de podcast que você usa. E é claro, todo o nosso conteúdo é colocado lá no nosso site, no www.spartancast.com.br. Então a gente tem artigo, vídeo, podcast toda semana, e é tudo dentro dessa área de treinamento integrado do corpo, da mente e do espírito espartano, através de ferramentas como meditação, próprio treinamento físico e filosofia, né? Onde a gente transforma a filosofia, traduz ela para aspectos práticos como virtudes a serem praticadas no dia a dia, para tentar trazer um pouco de luz para esse mundo, tentar tirar as pessoas da mediocridade, que se existe uma coisa que eu sou mais inconformado é com a mediocridade humana. Ela é a minha maior inimiga e com ela que eu luto todos os dias dentro de mim, e quero motivar as pessoas a lutar contra a sua própria mediocridade dentro delas. E quando eu falo mediocridade, não é no sentido de inferior, mas no sentido de mediano, de estar andando como um rebanho, de estar andando e seguindo a multidão como se estivesse empurrando a vida com a barriga. E a vida, ela foi o dom mais lindo que nos foi dado. E nós temos que tirar o máximo dela, essa oportunidade que nos foi dada. Porque depois a gente não sabe o que vem. Mas aqui, agora, no momento presente, nós temos que ser sempre o melhor que nós podemos ser. Melhor do que nós fomos ontem. E essa luta contra a mediocridade que nos faz vencer, evoluir e encontrar na vida uma reposicidade, porque ser melhor, caramba, não melhor que os outros, por favor, não melhor que os outros, mas melhor que você mesmo do que você foi ontem. Sensação de superação, não tem nada melhor, não tem nada melhor. O esporte nos proporciona isso, mas os desafios da vida também, os obstáculos, as vitórias na profissão, enfim, tudo. É muito bom se superar. Não tem nada que me cause mais alegria. Eu quero que as pessoas encontrem essa alegria dentro delas mesmas também. E você que está assistindo a gente? O que você acha? Que tal ser melhor do que você foi ontem? Essa é a filosofia. Não só da Spartan,
mas a filosofia que talvez possa fazer a diferença na sua vida. Vem com a gente. Eu já tô inscrito aí como o primeiro da fila aí, ó. Reserva minha vaga aí, Gabriel. Opa, vai deixar. E você que tá assistindo a gente, se você gostou dessa entrevista, dessa aula, na verdade, essa pitadinha da filosofia espartana, acompanhe conosco, tanto nos nossos vídeos, quanto lá no site do Spartancast, e venha fazer a diferença na sua vida. Eu vou ficando por aqui, eu sou o coach Claudio Shen, um grande abraço, e a gente se vê logo logo no nosso Congresso Nacional Online Coach Esportivo. Até mais, tchau! Tchau, pessoal, obrigado aí.